Bom, a gente terminou no vídeo passado falando um pouquinho sobre o homem sem Deus. O homem sem aliança com Deus, aquela pessoa que não nasceu de novo. E nós vimos que a natureza, essa natureza pecaminosa chamada de depravação, é uma aberração. Vai totalmente contra aquilo que Deus espera e nos capacita a viver. A gente viu que esse homem sem Deus é completamente destituído de retidão original, que ele não possui afeições santas para com Deus, ele não tem desejo das coisas celestiais, das coisas divinas, que ele tem uma inclinação contínua para o mal. Qual é a consequência? Então, a gente está falando nesses nossos vídeos sobre a consequência do pecado. E número 1, qual é a primeira consequência que a gente pode ver? O desenvolvimento do orgulho e a negligência da graça de Deus. Ou seja, quando a gente olha para uma vida sem Deus, o que a gente vê? A gente vê o orgulho espiritual. Aquele orgulho que estava lá no início com a serpente, né? Aquele orgulho que a serpente tenta passar para Adão e para Eva, aquela independência de Deus, aquele desejo de que eu não preciso de Deus. Sabe? Aquela vontade no coração de andar sem Deus, de poder fazer tudo pelas suas próprias pernas. Gente, isso é consequência do pecado. Olha só o que diz Provérbios 16, 18, diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. O orgulho espiritual nos paralisa, gente, e nos impede de buscar a graça e a misericórdia do nosso Deus. Não é interessante quando a gente leu Efésios, quando a gente leu Colossenses, como Deus se mostra como sendo um Deus misericordioso, como Deus se mostra como sendo um Deus aberto para aquele que quer viver com Ele. Veja, a gente andar no pecado é uma renúncia daquilo que é divino. Mas quando nós abandonamos o pecado, nós estamos renunciando esse estilo de vida sem Deus, um estilo de vida independente de Deus. E é isso que eu e você precisamos pegar no nosso coração. Eu e você precisamos continuamente estar olhando para Cristo. Mas qual é a consequência de uma vida de pecado? O orgulho espiritual. E o orgulho sempre precede a queda. Número 2, o que nós vemos num homem sem Deus, numa mulher sem Deus, num ser humano sem Deus? Nós vemos a perda da reverência por Deus. E aí a gente vê que não há temor, não há respeito pelas coisas de Deus. O homem sem Deus, ele brinca com as coisas divinas. E eu e você precisamos entender isso, que o temor de Deus é um ingrediente necessário para crescimento de santidade. Eu e você precisamos entender o que é pecado para que a gente possa fugir dele. E o que nos faz fugir do pecado? O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. 2 Coríntios 7:1 diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade aonde? No temor de Deus. O temor de Deus, gente, é odiar o mal. E se a pessoa ela não é nascida de novo, ela não tem temor no seu coração, ela não consegue odiar o mal. Você lembra que o pecado é independência de Deus, o pecado é o mal na sua forma mais pura. E quando eu e você éramos pecadores, nós andávamos com os desígnios do nosso coração voltados para o mal. Mas a Bíblia fala que nós podemos nos purificar agora que nós somos novas criaturas, aceitamos a Jesus. Eu e você, como novas criaturas, podemos aperfeiçoar a nossa santidade no temor a Deus, respeitando aquilo que Deus é, respeitando a palavra de Deus. João Crisóstomo, ele disse o seguinte: a pobre razão humana, quando confia em si mesma, substitui os mais estranhos absurdos pelos mais elevados conceitos divinos. O que João Crisóstomo está falando? É o engano que se torna verdade. É a mudança do padrão. Então, o ser humano afastado de Deus, no pecado original, ele muda o engano em verdade. Ele busca a mentira como se fosse a sua verdade. O pecado tem esse poder de transformar o que é verdade em engano e engano em verdade, de substituir o padrão. Número 3, o pecado, qual é a consequência do pecado? A perda da simplicidade do Evangelho.
E Paulo adverte os coríntios nessa armadilha. Olha aí, 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3, diz: mas temo que de alguma forma, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também as suas mentes podem ser corrompidas da simplicidade do evangelho. E dos sinais da decadência moral, um dos sinais do declínio espiritual é justamente a perda da simplicidade do evangelho, de viver simplesmente por aquilo que Deus diz. Sem perguntar por quê, sem perguntar para onde, a simplicidade do evangelho. O evangelho nos dá base, nos dá fundamentos para que a gente possa acreditar naquilo que Deus diz. Olha, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é poderoso, a palavra de Deus, a promessa de Deus é poderoso para a gente, deve ser suficiente na nossa vida, deve ser a base da nossa vida. O que o pecado faz? O pecado tira a simplicidade do evangelho, a simplicidade do relacionamento. Estou me lembrando de novo de Adão. Ele fugindo de Deus no relacionamento simples que ele tinha. Deus vinha, Adão corria para Deus. Agora, com a entrada do pecado, o que o pecado faz? O pecado transforma esse relacionamento de misericórdia e de amor em algo abusivo. Eu não quero me relacionar com esse Deus, que esse Deus é um Deus abusivo. Ele vai mandar eu fazer uns negócios que eu não quero. De uma forma bem simples, para que você entenda que o relacionamento com Deus é algo simples. Deus é simples. Apesar dele ser profundo, ele é simples. Então, o apóstolo Paulo está aqui dizendo para esse povo de Corinto: eu não quero que vocês percam a simplicidade. O pecado vai fazer com que vocês percam a simplicidade. Número 4. O que o pecado faz? O pecado nos faz não mais sermos vigilantes contra Satanás. Uma vez que nós estamos, talvez, andando tanto em práticas pecaminosas, a gente abre mão da nossa vigilância de Satanás. E o apóstolo Pedro deixa isso bem claro. Ele diz assim: sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O apóstolo Pedro, ele deixa essa recomendação: não abra guarda. Não abra guarda contra Satanás, porque ele quer devorar. A Bíblia fala que ele é como um leão, andando ao derredor, procurando a quem possa devorar. É isso que o pecado quer fazer conosco. O pecado quer nos devorar. Não brinque com o pecado. Número 5. O que a consequência do pecado faz? A consequência traz o prazer de alguma luxúria secreta no coração. E você vê, a gente pega o exemplo de Davi, por exemplo, e Davi no Salmo 18, verso 23, ele declara: também fui irrepreensível diante dele e guardei-me da minha iniquidade. Ele estava falando que ele era vigilante. Ele estava falando que ele estava entendendo que a natureza dele podia puxar ele para o mal. Então ele era vigilante, o ponto número 4 que a gente falou. Só que determinado momento da sua vida, você lembra da história, e ele acaba tomando Batseba, né, mandando para o campo de batalha Urias, o marido de Batseba, e ele acaba cometendo um pecado com Batseba, adultério. E você lembra que o profeta Natan chega na casa dele e alerta ele contra esse pecado. A gente precisa de mais Natãs na nossa vida, para nos alertar contra pecados que podem estar nos afastando dessa consciência viva da presença de Deus. E Davi, então, ele entende, ele se arrepende, e olha só o que ele diz no Salmo 51, verso 10 e verso 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o teu espírito generoso. Eu quero trazer essa citação aqui de Agostinho de Hipona. Ele diz: pecado ou luxúria, quando servido, torna-se um hábito. Um hábito servido torna-se uma necessidade. E eu acho interessante Agostinho citar isso aqui, porque mesmo que nós tenhamos sido libertos como novas criaturas do poder do pecado, se a gente se servir da luxúria, se a gente se servir daquilo que nós vemos, do pecado que tenazmente nos assedia, isso acaba se tornando um vício. E o pecado faz da gente viciados nas coisas desse mundo.
Por isso que a gente não pode abrir brecha. Por isso que, graças a Deus, ao poder do arrependimento, que nós podemos nos lançar nos braços de um Deus misericordioso. Mas o apóstolo João nos lembra que aquele que está em Cristo não vive continuamente no pecado. A nossa necessidade não está sendo puxada pelas coisas do pecado. A nossa necessidade está sendo puxada pelas coisas de Deus. E número 6, o que acontece quando o pecado entra na nossa vida? A negligência da comunhão privada com Deus. E com isso, eu tenho 2 citações. A primeira é de John Owen, que ele diz: a negligência da oração procede do cansaço e afastamento de Deus. O crente nesse estado é como uma árvore moribunda, pois as raízes foram cortadas. Quando passamos tempo com Deus todos os dias, não há possibilidade de retrocesso. Por quê? Porque nós estamos nos agarrando nele. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia fala do pecado ser uma barreira entre nós e Deus. O pecado nos afasta de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer o que nos pode separar do amor de Deus. O amor de Deus, ele já foi disponibilizado para cada um de nós. Mas o pecado nos afasta desse amor. O pecado nos afasta da consciência com Deus. O pecado nos afasta, como a gente está dizendo, da comunhão privada com Deus. E quanto mais nós nos apegamos a Deus, mais em comunhão a gente vive. E é aí que John Owen declara: não há possibilidade de retrocesso. Por quê? Porque nós estamos com Ele, Ele está conosco. E Andrew Murray, ele diz que os atos de devoção irão garantir o espírito de devoção, que por sua vez irá permear toda a sua vida. Por quê? Seguir Jesus é uma experiência diária. O pecado tem consequências, gente. O pecado tem consequências na nossa vida, tem consequências na vida de outras pessoas. Olha aí na sua apostila, o pecado pode ter consequências psicológicas dentro de nós, sabe? Muitas vezes fazer um mal para alguma pessoa, talvez você estivesse nervoso, talvez você estivesse com a cabeça quente, você comete um mal contra uma outra pessoa, isso deixa algumas marcas em nós. Provérbios capítulo 14, no verso 30, diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, apodrece o nosso corpo físico, apodrece o nosso interior. Veja, gente, o pecado, ele tem consequências na nossa vida. Isaías 48, 22 diz: para os ímpios não há paz. O pecado tem consequências psicológicas, tem consequências, ou seja, no nosso interior. Ele tem consequências físicas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está claro para todo mundo ver. Sabe, as consequências do nosso pecado muitas vezes estão claras para todo mundo ver. Provérbios 24, 30 até o 34 diz: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Ou seja, todo pecado tem consequência. Provérbios 23, 29 diz assim: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. 1 Coríntios 6,18 diz: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Aqui, versos para dizer que aquilo que nós fazemos no nosso interior, o pecado que está no nosso interior, ele vai ter consequências físicas. As pessoas vão conseguir ver determinadas coisas que nós fazemos, gente, a gente não consegue ocultar.
E olha só, número 3, o pecado tem consequências sociais. O pecado pode sim estragar uma amizade. O pecado pode sim derrubar uma casa, relacionamentos, casamentos, porque o pecado tem consequências sociais. Provérbios 16, 28 diz: o perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 17, 14 diz: começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Muitas pessoas perdem amizades, muitas vezes perdem empregos por causa de pecado. E a Bíblia deixa muito bem claro, vai ver lá em Gálatas capítulo 5, vai falar sobre o pecado dominando o desejo do homem. Inveja, bebedice, glutonaria, todo desejo sexual fora do padrão divino, tudo isso tem interferência na nossa vida social. E por último, tem consequências legais, pode ter sim consequências legais. 1 Pedro 2, 13 e 14. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades, como enviadas por ele tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Ou seja, tem consequências legais, pode trazer consequências legais. E Romanos capítulo 13, para a gente terminar, diz assim que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se o faz o bem, e sim quando se o faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Então, gente, isso não é para a gente ficar com medo, é para que a gente tenha um senso de temor no nosso coração. O pecado tem consequências, uma vida de pecado tem consequências. Eu espero que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração, espero que ele esteja falando no seu coração. Na próxima aula, a gente vai ver sobre o crente e o pecado, a gente vai ver sobre a nossa nova natureza e como nós podemos lidar com a presença do pecado. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.